Olá pessoal, hoje quinta-feira, dia 8 de dezembro, o Ibovespa encerrou o pregão de hoje com uma desvalorização de 1,2% no nosso mercado. Dando uma olhadinha aqui no gráfico diário do Ibovespa, pessoal, vocês estão lembrados do que a gente comentou aí no vídeo de ontem sobre o comportamento do fluxo estrangeiro por parte dessa alta que a gente teve de 0,5% no nosso mercado? Vamos só dar uma recapitulada? Ontem eles andaram numa ponta o quê, pessoal? Ponta vendedora. O índice subiu 0,5%, conforme a gente está vendo aqui pelo candle formado no pregão de ontem, e eles atuaram em qual ponta? Uma ponta vendedora. Venderam aí um pouco mais de 600 milhões para o nosso mercado à vista e para o Ibovespa Futuro, 170 milhões. E como é que foi o comportamento por parte deles no pregão de hoje, pessoal? Ponta compradora. Compraram tanto o nosso mercado à vista quanto o Ibovespa Futuro. Ou seja, conseguiram aí auferir lucro da movimentação que eles tiveram aí no dia de ontem, que foi um dia de alta para o nosso mercado. A gente chegou até a comentar com vocês que a gente teve aí o nosso mercado meio que preso no dia de ontem, com altas expressivas para as bolsas americanas e a gente aqui com uma movimentação positiva de 0,5% para o nosso mercado. No pregão de hoje, uma queda de 1,20 e eles recompraram um pouco dessa movimentação do mercado à vista e praticamente recompraram com totalidade a movimentação deles para o Ibovespa Futuro. Se a gente verificar aqui a projeção intradiária para os contratos do Ibovespa Futuro, pessoal, no pregão de ontem, eles atuaram com uma ponta vendedora e ficaram com preço médio de 61,620. E no pregão de hoje eles recompraram com 61,242. É claro que se a gente contar aqui em relação ao preço médio no pregão de hoje, eles tiveram uma projeção de prejuízo de 540 pontos. Só que se a gente analisar que no pregão de ontem eles conseguiram inclusive auferir lucro em relação ao preço médio de cerca de 40 pontos no nosso mercado. E no pregão de hoje eles tiveram essa movimentação, o que equivale a 380 pontos para o nosso mercado, se a gente analisar tanto as vendas observadas no pregão de ontem, quanto essa recompra efetuada no pregão de hoje. Na movimentação deles por parte do dólar futuro, eles começaram o dia com uma ponta compradora e exatamente na metade do pregão, às 2 horas da tarde, eles começaram a inverter a mão da ponta compradora e terminaram o pregão de hoje praticamente aí no 0 a 0. Vendas de pouco mais de 800 mil reais para o nosso mercado. No caso do dólar, eles tiveram uma projeção de lucro de 18 pontos em relação ao preço médio, que deu um pouco mais aí de 220 mil reais para o nosso mercado. Pessoal, vamos dar uma olhada rápida aqui na movimentação por parte deles em base diária dos nossos contratos. Vocês estão lembrados? Eles ainda estão com o preço médio lá em cima, faltando aí 3 pregões de liquidez no nosso mercado. Vamos ficar bem atento porque o saldo acumulado deles nesse contrato já está ultrapassando aí 2 bilhões de reais para o nosso mercado. Em relação à movimentação deles nos contratos do dólar, pessoal, mais um dia de desvalorização para a moeda americana, só que no pregão de hoje eles não quiseram aí atuar nessa ponta compradora, conforme a gente viu que na metade do pregão em diante eles inverteram a ponta compradora que a gente estava observando para o nosso mercado. Bom, em relação a essa movimentação deles para o dólar futuro, eles estão com uma projeção de prejuízo de cerca de 70 pontos, pessoal. O preço médio deles está lá em 3.463, ou seja, praticamente aí 70 pontos, 69 pontos e meio em relação a esse atual patamar de preço que a gente teve aí para os contratos futuros do dólar. Em base diária, mais uma mínima para esse contrato, hoje aí alcançando 3.393,5 para o nosso mercado. No mercado de ações, eles atuaram aí como carro-chefe de compras nas ações da Petrobras ordinária. Inclusive, a companhia terminou o pregão de hoje com uma variação positiva. E olha que interessante, pessoal, a preferencial eles atuaram numa ponta vendedora e o ativo terminou aí com uma desvalorização no nosso mercado. E vocês estão lembrados que no pregão de ontem a gente chegou a comentar com vocês ações de peso e de visibilidade, eles atuaram em uma ponta vendedora, tanto nas ações do Banco Bradesco, Vale, Petrobras, Banco Itaú, ou seja, todas essas ações que eles atuaram fortemente numa ponta vendedora no pregão de ontem, tiveram um pregão de desvalorização no nosso mercado para o dia de hoje. Bom, em relação a essa movimentação por parte deles aí, nos ativos que eles atuaram numa ponta compradora, variação média negativa 0,44, ou seja, perderam dinheiro. Só que na ponta vendedora eles tiveram aí uma variação média negativa de 0,96, então eles tiveram aí uma projeção de lucro de quase aí 900 mil reais para o nosso mercado à vista. No mercado de opções, o ambiente aí seguiu vendedor para as opções de Petrobras, por quê? Porque quem compra put é projeção de queda e no caso aqui também um ambiente vendedor para as opções de Vale. No caso aqui de Petrobras, projeção de prejuízo e no caso de Vale aí projeção de lucro no mercado para o dia de hoje. Se a gente verificar aqui o nosso quadro, eles tiveram aí o dia de show em Vale.
Na ponta compradora ganharam 4,93 e na ponta vendedora ganharam 5,34 no nosso mercado. Para a Petrobras, apenas a ponta vendedora foi aí lucrativa, só que não foi suficiente para conseguir abater essa ponta vendedora que eles perderam dinheiro no nosso mercado no pregão de hoje. Então, pessoal, vamos mais uma vez ficar bem atento em relação a esse comportamento do fluxo estrangeiro aí no nosso mercado. Quando eles não fazem pressão de preços no mesmo pregão, o pregão que eles conseguem divergir, a gente tem que ficar atento. Exatamente, a gente comentou aí com vocês que no pregão de ontem a gente subiu 0,5% e eles atuaram numa ponta vendedora, inclusive bem expressiva aí para o nosso mercado. E no dia de hoje, que a gente teve uma queda mais significativa, eles aproveitaram para quê, pessoal? Para recomprar aí essas posições no nosso mercado. Amanhã, sexta-feira, a gente vai fazer aí o possível para deixar para vocês o giro rápido no mercado e deixar gravado aí para vocês entre 2 e 3 horas da tarde. Pessoal, realmente, esses dias que estão passando, a gente não está conseguindo fazer o nosso giro rápido no mercado, porque a gente está tendo aí algumas demandas que estão impossibilitando isso no nosso canal. Mas fiquem tranquilos, que mesmo quando a gente não faz o giro rápido do mercado, a gente vem à noite e faz o fechamento com vocês da movimentação e a pressão de preços que esses participantes fazem nos nossos ativos. Um grande abraço a todos e até amanhã, pessoal!